Bom, pessoal, hoje retomamos as nossas aulas e vamos falar um pouco hoje sobre as principais formas de relevo da superfície terrestre. Bom, como sabemos, a superfície terrestre ela não é plana, né? Ela tem, vamos dizer, altos e baixos. Esses altos e baixos, essas ondulações da superfície terrestre, né? Nós classificamos como sendo as formas ou unidades de relevo. Aqui nessa ilustração eu tenho um perfil mostrando as principais formas de relevo da superfície terrestre. Bom, aqui eu tenho o nível do mar, né, que serve como referência. Eu tenho as montanhas, né, são grandes elevações da superfície terrestre, né, que se destacam em relação às áreas vizinhas, né? Nós temos os planaltos, nós temos que são superfícies irregulares, né, com altitudes em geral acima de 300 metros. Nós temos as planícies, em geral estão bem próximas ao nível do mar, e temos as depressões, que as depressões elas vão se classificar como sendo absolutas e como sendo relativas. Então, no perfil aqui a gente percebe que o nível do mar vai servir como referência para classificar uma depressão como sendo absoluta ou como sendo relativa. Bom, uma depressão é uma área que está com altitudes inferiores às áreas circunvizinhas, ou seja, as áreas que estão ao seu redor. Vai caracterizar como sendo uma depressão. Quando essa depressão ela encontra-se ou ela está acima do nível do mar, ou seja, numa área cuja depressão se mantém acima do nível do mar, você tem uma depressão relativa. Relativa por quê? Porque ela é uma depressão em relação à área que ela se encontra, né? Mas em relação ao nível do mar, ela não é uma depressão porque ela encontra-se acima do nível do mar. Já a depressão absoluta, o nome já a caracteriza, são depressões que estão abaixo do nível do mar, ou seja, ela é uma depressão em relação às áreas circunvizinhas, como também ela é uma depressão levando em consideração o nível do mar, né? Aqui nós temos as principais formas de relevo. Agora nós vamos passar para caracterizar cada uma delas, tá certo? Bom, as montanhas, como eu falei para vocês, aqui eu tenho fotos de uma cadeia de montanha e fotos de uma montanha vulcânica. E aqui desenhos explicando o seu processo de formação. As montanhas são, como eu já falei antes, são grandes elevações da superfície terrestre que se destacam em relação às áreas circunvizinhas e têm uma altitude bem superior a estas. Tá? As montanhas, elas em geral são encontradas em forma de cadeias, né? Ou cadeias de montanhas, como nós estamos vendo um exemplo aqui nesta imagem. As montanhas também podem ser encontradas de forma isolada, como o exemplo que eu tenho aqui nesta outra foto, que são as montanhas vulcânicas. As cadeias de montanhas são as grandes elevações da superfície terrestre. Elas são formadas pelo choque, né, pelo movimento convergente, vocês estão percebendo aqui, o movimento convergente das placas tectônicas, assim, dá origem às cadeias de montanhas. Nós temos várias formações desse tipo, né, inclusive até no nosso continente. As montanhas vulcânicas, essa forma de relevo, que de certa forma ela encontra-se isolada, ela é formada quando o magma, ao sair do vulcão, né, durante esse processo, como o das cadeias de montanhas também são durante milhões de anos, ao magma sair, ele vai se solidificando e dando origem a essa montanha vulcânica, certo? Vamos passar agora para os planaltos. Os planaltos também são superfícies que são elevadas em relação às vizinhas. Essa forma de relevo eu tenho uma foto aqui e tem um desenho aqui explicando. Bom, os planaltos em geral eles são classificados cujas altitudes estão em geral superiores a 300 metros de altitude, mas em geral eles são áreas que são relativamente planas, né, com topos arredondados. Isso é resultante do processo de erosão,
né, provocada pelo intemperismo, desgaste das rochas. Esse processo vai levar ao desgaste dessas rochas, né? Esse material, os sedimentos, o material que vai ser desgastado pela erosão vai ser transportado pelos rios ou até mesmo pelos ventos e transportado nas áreas mais baixas, como relatado nessa imagem aqui. Então, no Planalto, você vai ter o predomínio do desgaste das rochas, ou seja, do processo erosivo, através do intemperismo e dos agentes externos, vento, água, sol. E você vai ter, geralmente o Planalto tem essas elevações aqui, né? São geralmente relativamente planas, né? Uma coisa importante do Planalto é que essa lateral que vocês estão vendo aqui, ó, essa lateralzinha aqui que mostra nesse desenho também, e algumas vezes essa característica que a gente chama de escarpas dos Planaltos, muitas vezes a gente chama de serras, que na realidade são essas laterais dos Planaltos, que recebe o nome de escarpas. Então o Planalto, uma diferença do Planalto que a gente vai destacar em relação à erosão, é que enquanto nos Planaltos você vai ter a perca desses materiais que vão ser levados e deixados nas planícies, na planície você vai ter o acúmulo de material, de sedimentos, que é no desenho que eu vou mostrar para vocês aqui, que as planícies são superfícies planas, bem próximas ao nível do mar, onde, enquanto no Planalto predomina a erosão, nas áreas de planície vai predominar o acúmulo de materiais ou de sedimentos que vieram ou dos Planaltos ou de uma montanha, mas geralmente os Planaltos estão mais próximos a essas áreas. Existem também as outras formas de relevo também, mas em geral nós temos mais os Planaltos, como esse desenho está mostrando aqui. Aqui eu tenho umas planícies, como eu disse, predominou o acúmulo de sedimento, que veio das outras áreas, né? Proveniente das outras áreas. Aqui eu tenho uma depressão, né? Como vocês estão vendo aqui, eu tenho um Planalto, você tem uma depressão. São as áreas que estão, percebam que essa área aqui ela está com níveis bem mais baixos de altitude do que as outras áreas ao seu redor. Não tem como a gente saber se essa depressão ela é relativa ou absoluta, porque para saber se ela é relativa ou se é absoluta, eu teria que ter o nível do mar como referência ou ter altitude para eu saber se elas têm altitudes negativas, ou seja, estão abaixo do nível do mar, ou não, para ser relativa ou ser absoluta. Aqui eu tenho o conceito da depressão relativa e da depressão absoluta, que já foi explicado para vocês. Bom, o processo de erosão que ocorre nos Planaltos, que predomina nos Planaltos, e a perca de sedimentos que vai ser transportado para as planícies, eles são provocados por chamados agentes externos que vai ocasionar o chamado intemperismo das rochas, né? Que o intemperismo é um conjunto de fatores ou fenômenos provocado pelo sol, água, vento, seres vivos, né? Que vão provocar o desgaste das rochas e o transporte desses materiais e depositá-lo em regiões mais baixas. Existem três tipos de intemperismo, ou seja, o desgaste das rochas, que ele tanto pode ser químico, quando é provocado pela ação das águas, o físico, você tem os ventos, mas você vai ter o sol também, né? Aumento de temperatura, redução, né? Durante milhões e milhões de anos, dia quente, sol, frio, noite frio, vai ocasionar fragilizar as rochas e promover a ação de um desses três fenômenos aqui. E aqui eu tenho o biológico, que é provocado no caso, pelos seres vivos, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma vegetação que está provocando o processo de dilatação e desgaste dessa rocha. Atividade postarei no grupo de vocês. Não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no grupo para receber as notificações.